E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Elis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a de número 27. O conteúdo é bem legal, é uma continuação do que a gente já estava vendo. Hoje nós iremos falar sobre formação das rochas. E quando se fala da formação das rochas, nada melhor do que falar sobre o ciclo das rochas. A dinâmica ali da litosfera, ela vai ser evidenciada ali pelos diferentes processos de transformação que vão caracterizar o ciclo das rochas. Por quê? O ciclo das rochas, na verdade, vai ser um processo de transformação das rochas, que mudam o quê? Sua composição mineralógica e propiciam a existência de três ali, principais tipos, que eu já tinha falado na aula passada: magmáticas, metamórficas e sedimentares. A existência aí desse ciclo vai evidenciar o caráter dinâmico da litosfera terrestre, que é um fruto tanto das ações dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Isso aí na transformação da superfície. Assim, caso o ciclo ele não existisse, a litosfera terrestre, quando eu falo da litosfera terrestre, lembro lá no início que a Terra ela vai ser dividida em atmosfera, que é onde existem os gases, o ar na realidade, a litosfera, ou seja, a crosta terrestre, e no interior que tem ali o manto, o magma, o núcleo. E a litosfera, nós estamos falando justamente das partes que vai corresponder o quê? A Terra, ou seja, os continentes. Bom, quando se fala da litosfera terrestre, ou seja, que ela vai ser composta apenas por rochas que são magmáticas, pois elas são oriundas ali da solidificação do magma. O que é solidificação? A gente já estudou em estado físico da matéria que solidificação é um estado de uma substância. Por exemplo, a água, ela pode se encontrar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. O estado sólido é quando está o quê? Enrijecido. Então, quando se fala ali, são oriundas da solidificação do magma, que o que faria aí que na realidade os geólogos eles tivessem que realizar outra forma aí de classificação. Então, por esse motivo, a gente pode compreender que os demais tipos só poderiam existir através da transformação ali das rochas que já estavam ali pré-existentes. Bom, bora agora falar das origens das rochas. A primeira vai ser a rocha magmáticas ou ígneas. Vejam bem essa imagem que está bem legal aí. Eu coloquei uma imagem para vocês de um vulcão que está em erupção. Ali está saindo justamente o quê? O magma. O magma ele está no interior da Terra. Como a gente viu na aula passada, quando ele sai do interior, ele deixa de ser chamado de magma e passa a ser chamado de lava. Então, as rochas magmáticas são justamente essas aí. Elas vão vir do interior da Terra. Então, essas rochas, como a gente já afirmou, elas vão surgir justamente do processo de resfriamento e solidificação do magma, que existe ali uma cristalização que pode não ter originado ali de rochas derretidas. Então aí quando se fala desse tipo de rochas, a gente tem o basalto e o granito. Lembrando que o granito ele é uma rocha intrusiva, ele se forma dentro do vulcão. Já o basalto já é quando o magma ele sai, aí tem ali a forma de lava, vai se resfriar. Então, a rocha que é formada através desse aí resfriamento,
a gente chama de basalto. Ela já é uma rocha extrusiva. Bom, agora vamos falar ali, da origem das rochas metamórficas. O que é uma rocha metamórfica? Ela passa por uma transformação, por uma metamorfose. Então, quando rochas, que no caso são preexistentes, podendo ser magmáticas, sedimentares ou até outras rochas metamórficas, elas vão passar por uma alteração em sua estrutura ali, em virtude aí da sua elevação, ou se não, da diminuição das condições de quê? Temperatura, pressão, que a gente chama de metamorfismo, ou seja, vai surgir as rochas metamórficas. Um exemplo aí é o calcário, que é uma rocha sedimentar, que vai se transformar em mármore. E aí a gente tem exemplos dessas rochas aí, veja, o granito, o arenito, o calcário. Veja que o granito ele vai se transformar em gneiss, o arenito em quartzito, o calcário em mármore, ou seja, com o passar do tempo, essas rochas elas passam por essa transformação. Bom, agora vamos falar da origem ali, da formação das rochas que são sedimentares. Elas vão surgir a partir da compressão, ou seja, você está ali juntando, está comprimindo, ou seja, ali a junção de camadas de sedimentos, uma por cima da outra, bum, 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 chegando por aí, ou seja, quando se fala dessa compressão, dessa junção, dessa união, dessas camadas, né, que a gente chama de camada de sedimentos, que vai justamente ali originar a fragmentação ou sedimentação de outros tipos ali que a gente tem de rochas que já estavam preexistentes. Então, após aí essa sedimentação dessas rochas, ocorrem os processos de transporte e deposição, que, assim, após milhares de anos, vão dar origem ao que a gente chama de rochas sedimentares. Assim, após a gente compreender como cada tipo de rocha ela vai surgir, basta relacionar as suas origens com as suas transformações. A única ressalva aí a ser considerada é de que as rochas que são sedimentares, elas não podem se transformar em magma. Isso sem antes serem transformadas em rochas metamórficas. Isso pode ocorrer porque, ao serem submetidas ali a elevadas pressões, primeiro elas vão passar por um processo que a gente chama de metamorfismo, antes de derreterem e virarem o magma. Então, exemplos aí que a gente tem na telinha, justamente da origem dessas rochas aí, que você pode ver, né? Ou seja, a temperatura vai fazer com que a rocha ela vai se abrir. A gente tem a questão da temperatura, do sol, da noite, do intemperismo, ou seja, a ação do vento. Então, todos esses fenômenos aí vai dar origem a esse tipo de rocha. A gente tem um exemplo do arenito, do varvito, do talco, que essas rochas que vocês estão vendo aí na telinha. Então, quando se fala do ciclo das rochas, eu gostaria que você colocasse essa imagem na telinha para que a gente observasse bem. Veja só, que legal. Primeiro a gente tem ali o magma. Onde é que o magma está? O magma está no interior. Ele passa ali por uma fusão, certo? Ele vai sair ali do vulcão, né? Vai ter aquela cristalização, ou seja, vai vir a rocha magmática, tem ali a erosão, depois a gente vem a sedimentação, ou seja, a rocha sedimentar, uma vai ficar por cima da outra. Depois a gente tem um enterro tectônico. Quando eu falo de enterro tectônico, eu estou falando das placas tectônicas, que ora vão afastar a terra ou juntar as terras. E essas rochas elas vão passar por uma transformação, ou seja, a rocha metamórfica. Está aí o ciclo das rochas. Bom, e aí para que a gente realmente possa compreender o ciclo das rochas, é de fundamental importância aí para estudar
os diferentes tipos aí de suas composições. Além disso, vai ser possível entender como os diferentes fenômenos atuam na Terra desde a sua formação aos dias atuais, que é um processo que já dura o quê? Cerca de 4,5 bilhões de anos. Bom, a aula de hoje ela foi bem legal porque eu mostrei para vocês como é o processo da formação das rochas, em que elas são classificadas, ou seja, são três. Quais são elas? Metamórficas, sedimentares e o que? Magmáticas. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.